hoje para conversar sobre essa agenda do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Na verdade, a grande missão da agenda do marco regulatório é criar um ambiente mais favorável à existência das organizações da sociedade civil no Brasil. Nesse sentido, a gente estabeleceu como estratégias aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional onde estão inseridas as organizações e suas relações de parceria com o Estado. As premissas para esse trabalho é ter mais segurança jurídica no processo de parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil, ao mesmo tempo que valorizar as organizações da sociedade civil é um alicerce central desse processo, trazer à tona a centralidade das organizações também para o papel complementar de execução de políticas e de inovação, de ideias na execução de projetos de interesse público, além de dar mais transparência na aplicação dos recursos públicos e mais efetividade no processo de parcerias. Quem trouxe esse desafio para o governo federal foi a própria sociedade civil, que, constituída numa plataforma por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, articulou uma série de organizações da sociedade civil, movimentos sociais, redes e coletivos, e apresentou essa proposta de aperfeiçoamento do ambiente aos candidatos à presidência da República no ano de 2010. Esse desafio foi entregue nas mãos do ministro Gilberto Carvalho no começo de 2011, que coordenou, em parceria muito estreita com o Ministério da Justiça, a Controladoria Geral da União, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a Advocacia Geral da União e a Casa Civil, além do Ministério da Fazenda, um grupo de trabalho interministerial com 14 organizações nacionais. Esse grupo se dedicou a trabalhar um diagnóstico a partir de um plano de ação que foi desenhado num seminário internacional que inspirou o início da agenda, e esse diagnóstico demonstrou que precisava se avançar além da análise da conjuntura para propostas concretas que pudessem dar conta do cenário identificado. Então, foram muitas oitivas, muitas reuniões bilaterais que ajudaram a entender que havia, e a gente ainda vive o processo de transição desse cenário, uma insegurança jurídica muito grande ao utilizar prioritariamente a modalidade de convênios para essa relação entre Estado e as organizações da sociedade civil. Os convênios, eles nasceram, eles servem prioritariamente à relação de descentralização de recursos entre órgãos públicos, entre órgãos federados. Quando a gente se utiliza dessa modalidade para as organizações da sociedade civil, invariavelmente, a gente acaba fazendo analogias indevidas, tratando as organizações como se elas fossem órgãos públicos, como se elas fossem prefeituras. Mesmo tendo, ao longo dos anos, um esforço de trazer a adjetivação das peculiaridades das entidades privadas sem fins lucrativos, o resultado da análise, o resultado dos casos concretos, era de muita aproximação das organizações com a lógica dos órgãos públicos, né? E não havia uma legislação específica estruturante de âmbito nacional que pudesse dar conta de oferecer uma norma geral para essa relação. Isso também gerou, ao longo do tempo, pelo sistema de prestação de contas e a elaboração dos procedimentos, uma série de estoque nas prestações de contas que se espera reverter a partir de agora. Esse é um diagnóstico que gera uma solução normativa, mas de se registrar que não adianta só uma lei para mudar o cenário. E aí também existe uma insegurança institucional que precisa também ter estratégias de conhecimento para que a gente possa, de fato, fazer a mudança acontecer. E aí a gente está falando também de aumentar o processo de capacitação, de dados sobre o universo das organizações da sociedade civil, ter um melhor planejamento, um sistema que atenda melhor a essa necessidade gerencial. Um pequeno parêntese, o ar-condicionado não está funcionando, né? É isso? Então, com o perdão aqui da interrupção, eu estava quase desidratando, não ia conseguir raciocinar mais até o final da apresentação com esse calor. Apesar de eu ser maranhense, gente, Maranhão venta bastante, tá? Vamos lá.
Para dar conta desse calor, estou brincando, para dar conta desse universo, existe, então, uma estratégia de agenda normativa e agenda de conhecimento. A gente não vai adentrar toda essa agenda aqui, para dar tempo da gente discutir prioritariamente a Lei 13.019. Mas queria deixar aqui registrado que, para além da contratualização, então a gente organizou em 3 eixos temáticos, que é esse eixo da relação de parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil, que é a contratualização, o eixo temático da sustentabilidade econômica, e aí a gente está falando das relações de financiamento entre privado e privado, de um sistema tributário mais simplificado, do Simples Social. A gente tem desenvolvido também a ideia de trabalhar a melhoria no sistema de incentivos fiscais existentes para ampliar as doações de indivíduos, de pessoas físicas, a discussão do projeto de endowments, de fundos patrimoniais, aí numa parceria também bem próxima do Ministério da Justiça. São temas que fazem parte dessa nossa agenda de sustentabilidade. Um dos programas que aqui existem, que chama Pensando o Direito, que é a democratização da elaboração legislativa, um convite à academia para que também participe do processo de reflexão e proposição para temas que são de interesse do governo. Houve uma chamada pública para... E aí foram, enfim, 2 chamadas nesses últimos tempos, que é importante registrar. A primeira delas foi justamente na modernização do sistema de convênios entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, que foi uma chamada vencida pelo Núcleo de Estudos Avançados do Terceiro Setor da PUC de São Paulo, que nos trouxe bastante subsídios para a elaboração da agenda de contratualização. E na agenda de sustentabilidade, o programa Pensando Direito também trouxe subsídios para essa discussão, que foi a Fundação Getúlio Vargas, ao elaborar um projeto de reflexão sobre o sistema tributário diferenciado para as organizações da sociedade civil, que é a proposta de um Simples Social. Então, a gente trabalhou muitos estudos e pesquisas e muito diálogo para que a gente pudesse conformar todo esse arcabouço que hoje ele continua em construção, apesar da gente ter uma nova lei, a gente sempre entende que ela é um ponto de partida e não um ponto de chegada, e que ela, ao longo do tempo da sua implementação, vai precisar de uma função sentinela de todos nós para os aperfeiçoamentos que sejam necessários. Na agenda de certificação, a gente trabalhou muito fortemente as alterações do SEBAS, do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, especialmente nas alterações de prazos, procedimentos e conceitos que a nova lei de 2009, a nova lei de filantropia, havia modificado. Então, teve os ajustes necessários no ano de 2013, e a abertura para a remuneração dos dirigentes que antes era vedado, sem a perda dos benefícios fiscais. Acho que esse é um tema já recorrente, mas que, ao longo do tempo, os obstáculos que vão sendo encontrados, que têm um alicerce bem mais originário no passado, de entender que as organizações são altruístas e trabalham com um trabalho mais voluntário do que profissional, vai sendo modificado pela necessidade de entender que as organizações podem ter uma gestão profissionalizada, e isso é importante. A gente exige uma série de mecanismos de transparência e prestação de contas que precisa de apoio para que isso seja entregue a contento. Então, na agenda de certificação, teve também essa alteração, para além das discussões que a gente faz sobre a lei das OCIPs de aperfeiçoamento, e até a necessidade de refletir sobre ainda a existência da utilidade pública federal, ou prescindir dela dentro do ordenamento jurídico, que é a possibilidade de revogar. Acho que a gente tem um cuidado, e aí é também uma preocupação grande, de não causar nenhum prejuízo às conquistas que já foram alcançadas pelas organizações da sociedade civil nesse sentido. Então, hoje, a utilidade pública federal não é mais requisito para o SEBAS, mas ainda tem benefícios fiscais que precisam ser outorgados para que a gente não tenha mais perda de direitos do que o que se quer endereçar. Então, a despeito da gente concordar com o mesmo diagnóstico, é algo que a gente está tratando com bastante cuidado para que possa ser uma agenda mais positiva do que negativa. Obrigada, senhor. O ar-condicionado voltou. Pode passar.
Uma das primeiras pesquisas que a gente trabalhou nesse universo foi a atualização da FASFIL. A FASFIL é uma pesquisa que chama Fundações e Associações Sem Fins Lucrativos. Ela é feita pelo IBGE, em parceria com o IPEA, com a BONG, com o GIF. E ela, desde 2005, não era atualizada. Em 2012, ela publicou o dado de que existem no Brasil 291 mil organizações. São diversas as áreas de atuação, mas, especialmente, elas movimentam 2 milhões de carteiras assinadas. O contingente de pessoas que são trabalhadores formais das organizações da sociedade civil corresponde a 1/4 do funcionalismo público brasileiro. A gente está falando de algo bastante expressivo, porque há ainda, ao redor das organizações, um trabalho voluntário e autônomo bastante grande que não está contabilizado nesse número. Então, de fato, a gente tem aí um potencial de sociedade civil no país que é bastante expressivo. A partir do resultado do grupo de trabalho, entendendo os rumos e as estratégias, o diagnóstico inspirou a elaboração de um anteprojeto de lei que desse conta dessa relação de insegurança jurídica e de insegurança institucional que foi aqui aventada inicialmente. Apresentado em agosto de 2012, logo o Congresso Nacional convidou a sociedade a debater as propostas que lá estavam presentes, especialmente por meio de uma audiência pública no âmbito do projeto 649 de 2011. Esse projeto ele é de autoria do senador Aloysio Nunes, relatoria do senador Hollenberg, e ele teve a inspiração na segunda CPI das ONGs. Isso é importante de lembrar para a gente entender que, na verdade, esse processo legislativo ele é a dialética entre duas CPIs das ONGs, uma que aconteceu no primeiro mandato da gestão de 2002 a 2006, e depois a segunda, de 2006 a 2010. Sendo que o projeto da segunda CPI das ONGs, ao fazer essa audiência pública e receber os subsídios do grupo de trabalho, fazer diálogo com a sociedade civil, buscou fazer um aprofundamento maior dessa necessidade de reflexão e mudança e trouxe para o seu bojo as principais teses do grupo de trabalho. Isso, ao apresentar o substitutivo, ainda passou por diversas discussões nas comissões do Senado. Quando o projeto foi aprovado no Senado e ele foi para a Câmara dos Deputados, ele se juntou ao outro processo legislativo que já estava na Câmara dos Deputados, que era o 3877 de 2004, fruto da primeira CPI das ONGs. Então, quando ele foi aprovado em julho, agora, ele foi o resultado dessa tramitação legislativa de 10 anos que buscava, de alguma forma, tinha um forte viés criminalizante. E, ao final, ele traz esse duplo equilíbrio. Ele realmente é uma agenda anticorrupção, que traz mecanismos de transparência e controle bastante estabelecidos, mas, por outro lado, ele traz a valorização das organizações da sociedade civil, reconhecendo a legitimidade das organizações de acessar recursos públicos e trazendo uma série de possibilidades de participação maior e de inovação no sentido também do fomento a projetos de interesse público e não só a execução de políticas públicas. Onde é que a gente está hoje? Dia 2 de outubro de 2003? Dia 3 de outubro de 2014. A gente está a 27 dias da entrada em vigor da nova lei, né? Na verdade, a lei foi aprovada no dia 2 de julho, foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff dia 31 de julho. No dia 1º de agosto foi publicada no Diário Oficial e a lei traz o prazo de vigência de 90 dias. Então, ela vai entrar em vigor a partir de então, a partir do dia 30 de outubro. O processo de regulamentação está sendo feito de forma colaborativa, seguindo o mesmo espírito do que foi o processo de construção da nova lei. Então, nesse exato momento, até o dia 13 de outubro, a gente está com uma consulta pública aberta para o decreto da regulamentação e já estamos desenvolvendo a redação desse decreto com os subsídios do acúmulo do processo, além das contribuições que estão chegando através da consulta pública. É muito comum, dentro das hierarquias, especialmente dentro da burocracia pública, que a gente tenha uma opinião
e que essa opinião, na medida em que ela tem que ser pactuada e consensuada por toda a estrutura, até que o superior hierárquico possa emanar essa decisão, né, de qual é a opinião do órgão, ela vai se desidratando, né? A gente vai perdendo um pouco a criatividade das opiniões das pessoas. Então, a consulta ela é estimulada para que vocês respondam, independentemente dos vínculos que tenham. Vocês podem responder elas como pessoa física comum, pela experiência que vocês têm, é isso que a gente quer escutar. Para além de, claro, se vocês tiverem a oportunidade de fazer discussões coletivas e trazer outras propostas, também elas são úteis e necessárias. Mas a gente fala isso porque é bem importante que a gente também escute quem está operando na ponta, e isso foi o que deu a tônica de todo o processo, para que a nova lei, além de trazer um alicerce importante para fortalecer essa arquitetura institucional, ela também possa, de fato, compreender as peculiaridades e não obstacularizar a execução de nenhuma política em parceria. A ideia é estimular que isso aconteça e não restringir de nenhuma forma. Em 2 slides, o que muda com a nova lei. A nova lei é de abrangência nacional. Então, essa é a primeira grande diferença. Ela traz um alicerce como norma geral e impacta a União, os estados e municípios. Ela substitui a relação de convênios. Então, a partir do momento que ela entrar em vigor, não mais serão possíveis firmar convênios com as organizações da sociedade civil, e sim os termos de fomento e os termos de colaboração. Qual que é a diferença do fomento e da colaboração? Basicamente, a colaboração é a relação mais conhecida, que é a relação da organização atuando em parceria com a administração pública na execução de uma política pública mais padronizada, mais conhecida, onde se quer induzir que a rede privada atue em caráter complementar. No caso do fomento, a gente está falando do estímulo à inovação. A gente está falando da possibilidade do Estado financiar ações que são de interesse público e que podem ser de iniciativa da própria sociedade civil. Um exemplo concreto, se a gente quiser implementar uma Casa da Mulher Brasileira, um 180 pela Secretaria de Políticas de Mulheres, por exemplo, que é uma política, enfim, que vai ser mais padronizada, já se sabe o mínimo do padrão de qualidade que se quer estabelecer no plano de trabalho. Esse é um convite para que a sociedade participe em colaboração com o Estado. No caso do mesmo órgão, por exemplo, a Secretaria de Políticas de Mulheres poderia chamar ideias para o enfrentamento da violência contra a mulher. Isso seria um fomento a ideias inovadoras que pudessem dar conta desse objetivo coletivo de enfrentar a violência contra a mulher por meio do fomento à própria sociedade civil. O projeto traz, agora, no âmbito da nova lei, novas diretrizes e novos princípios, para além dos tradicionais da administração pública, do princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência, traz também o princípio da gestão pública democrática, da participação social e do fortalecimento da sociedade civil, além do princípio da legitimidade. Também, na atuação em rede, há um reconhecimento da lógica de atuação das organizações da sociedade civil, que muitas vezes atuam num processo coletivo de atingimento de um ambiente territorial, uma capilaridade maior, e, para isso, se utiliza por identidade, por afinidades, de um processo de parceria muito mais em rede do que isolado. A gente tinha um início de jurisprudência do Tribunal de Contas, entendendo que se a organização que contrata com o Estado, ela repassa recursos para outras organizações para que elas executem parte do objeto, isso seria subdelegação do objeto principal, e essa organização não teria condições, não teria capacidade de contratar com o Estado. Isso é não reconhecer que existe essa lógica de rede, e foi essa lógica que foi prevista aqui no projeto para evitar e reverter esse tipo de situação. O chamamento público foi considerado obrigatório, e isso é uma mudança que, para o âmbito da União, a gente já vinha vivenciando desde 2011, especialmente com práticas anteriores, inclusive, de chamadas públicas e de editais, mas que, de fato, vai ser um impacto maior se a gente pensar na capilaridade dos estados e municípios, que muitos deles ainda não têm o chamamento público como um norte obrigatório. A ideia aqui é de democratização do acesso ao recurso público, de ter mais transparência dentro do processo de parcerias com o Estado.
Duas questões bastante importantes que foram resolvidas com essa legislação é a remuneração da equipe de trabalho e a remuneração dos custos indiretos. A remuneração da equipe de trabalho ela precisa ser prevista no plano de trabalho. A ideia é que o plano de trabalho ele dimensione todas as atividades que vão ser necessárias para serem executadas para dar conta do projeto, e aí as atividades com os tributos incidentes sobre elas, para que a gente tenha, de fato, um dimensionamento real daquilo que é necessário para ser executado, e também não precarize as relações de trabalho, preveja a possibilidade de que elas sejam colocadas com todos os encargos sociais inclusos. Além da remuneração de custos indiretos, aí a gente está falando exemplificadamente de despesas de internet, de locação de contas de consumo, contabilidade, enfim. A ideia aqui, gente, para ficar bastante claro, por menor que seja uma prefeitura, ela sempre tem uma receita própria, ela sempre tem algum lugar onde ela se alimenta para sua própria existência. As organizações da sociedade civil não funcionam nessa lógica. As organizações da sociedade civil são de iniciativa autônoma da própria sociedade e elas só se financiam por meio dos projetos, por meio das doações de pessoas, por meio do financiamento da própria sociedade ou do financiamento do Estado ou do financiamento do mercado. Então, nesse sentido, quem remunera os custos de cada um dos projetos são os próprios projetos. Nessa lógica, a dimensão precisa ser colocada não na perspectiva de que, por isso tem um percentual de 15%, então não é na perspectiva de manutenção, de subvenção, mas é na perspectiva de que o projeto gera custos e esses custos precisam ser dimensionados e arcados pelo próprio projeto. Por fim, a contrapartida dentro da nova lei, ela tem uma perspectiva facultativa para bens e serviços e ela não é exigível na forma financeira. O monitoramento e avaliação deve ser constantes, os órgãos precisam ter uma instância que possa ajudar a apoiar o processo de parcerias. O gestor das parcerias, muitas vezes, fica muito sozinho nesse processo, e aí a instância pode, enfim, ajudar a uniformizar entendimentos, ajudar a criar mais massa crítica dentro de cada órgão. A gente testou isso na Secretaria-Geral, faz um ano a gente criou uma comissão de avaliação e monitoramento, e essa comissão ela traz uma forma colegiada, uma nova governança para o processo de parcerias, reunindo um checklist, uma radiografia de todas as parcerias, cuidando de todas as formalidades e partindo para as coisas mais inovadoras, que é tratar das potencialidades, dos resultados que essas parcerias trazem de forma mais estratégica. Então, os relatórios de visita em loco, enfim, todos os mecanismos de avaliação e monitoramento podem ser trazidos a essa instância para que ela possa ser analisada de uma perspectiva institucional mais interessante. A prestação de contas ela é colocada de forma estratificada, com regras mais simplificadas para valores menores e regras mais rígidas para valores maiores, tentando também colocar uma inteligência de risco, que é algo que o Tribunal de Contas já utiliza e a Controladoria Geral da União também, para suas análises de contas. Então, aqui, essa prestação de contas simplificadas ela está sendo construída nesse momento porque ela foi deixada para regulamento. Então, mais uma vez, o convite a que vocês opinem, participem da consulta pública, fica aí registrado e especialmente direcionado a coisas como essa que estão sendo construídas de uma forma, enfim, com mais inovação nesse momento, né? Então, acho que esse é um processo onde a influência de vocês vai ser bastante importante. A prestação de contas também traz algo muito dos aperfeiçoamentos que já tinham vindo no Decreto 8244, de 2014, que é, por exemplo, a possibilidade da aprovação das contas com ressalvas. A gente só tinha a possibilidade de rejeitar ou de aprovar, e agora a gente tem também a possibilidade de aprovar com ressalvas, desde que, no caso do dano ao erário, todas essas regras que eu estou falando para vocês, pormenorizadamente, têm limites e condicionantes, mas aqui eu queria mais inspirar qual foi o espírito de cada uma delas.
O projeto também traz uma rede de conselhos, a ideia de ter instâncias, locos institucionais que possam manter essa agenda viva, em diálogo com as organizações, numa ideia de fortalecer essa própria relação. A gente tem vários conselhos temáticos e setoriais que cuidam de políticas específicas, mas há a necessidade de um espaço que mantenha esse diálogo sobre essa relação e os aperfeiçoamentos que vão ser necessários ao longo dos anos, seja de estabelecer boas práticas, seja de estabelecer mudanças que dê conta de albergar cada vez mais as relações de fomento e colaboração da melhor maneira possível. Então, esse conselho está sendo trabalhado no âmbito do decreto para ser o Conselho Nacional. Não tem hierarquia sobre outros conselhos, obviamente, ele é para discutir essa relação de fomento e colaboração com as organizações, mas ele também pode ser criado dentro das instâncias federativas, né, nos estados e municípios. Por isso, estou trazendo a ideia da rede de conselhos, porque acho que isso também, no futuro, a gente vislumbra a possibilidade de criação de comunidade de práticas e de muitas trocas entre os gestores e as organizações interessadas no tema. A proposta também traz a capacitação como obrigatória, né? E aí a gente tem um diagnóstico de que a formação precisa ser conjunta entre as organizações da sociedade civil e os servidores públicos. Isso é uma coisa bem importante, porque as organizações precisam entender mais os limites da administração pública, assim como os gestores públicos precisam cada vez conhecer mais a lógica das organizações para que a gente possa cada vez produzir processos mais estruturados e, nessa alteridade, conseguir entender as potencialidades e os limites do outro, né? Então, a gente deve começar o processo de capacitação de uma forma mais pontual, mais assertiva, agora com foco na operacionalização, na implementação da nova lei, é o que a gente está preparando, mas para o futuro que essa formação se estenda aí em toda a nossa rede de escolas de governos e em todas as universidades e organizações que quiserem aderir, nesse sentido de criar um espírito que consolide esse campo próprio democrático de participação social com a organização da sociedade civil diretamente na execução de políticas públicas. A manifestação de interesse social é também uma outra novidade, isso já existe também no sistema de PPPs, e agora a gente tem a possibilidade de que qualquer cidadão, organização da sociedade civil, movimento social, apresente ao poder público um diagnóstico de uma realidade que se quer modificar, e o poder público, óbvio, avalia e coloca isso dentro do seu ciclo de gestão, dentro do seu ciclo orçamentário, a sua conveniência e oportunidade, o chamamento público. Então, é bastante importante esse mecanismo, porque ele organiza o sistema de absorção de ideias da própria sociedade em relação a demandas que possam ser endereçadas pela administração pública. E a nova lei também faz um convite à comunicação pública para que participe da amplificação do objeto da parceria, trazendo mais visibilidade. Muitas vezes a gente tem programas de conscientização de direitos, a gente tem projetos de saúde pública que visam alertar a população e são feitas em parceria com as organizações da sociedade civil e tem uma vazão mais limitada pelas formas de publicidade, pelas formas de conseguir colocar isso à disposição da população. Então, aqui a gente está falando também de que as TVs públicas e os rádios públicos, enfim, os meios de comunicação de massa públicos também possam tanto trabalhar nas programações, quanto também trabalhar em campanhas publicitárias, sejam desenvolvidas pelas organizações, sejam estimuladas pelos próprios meios de comunicação. São mais parcerias feitas para tentar dar mais conhecimento ao universo, na linha também de reversão desse quadro de criminalização das organizações e dos movimentos que a gente mencionava anteriormente. Essa, então, em breves linhas, foram as principais inovações. Essa próxima forma dos slides de apresentar é só para registrar, para vocês terem mais clareza de que essa lei é uma lei processual, é uma lei que organiza o processo de parcerias, fortalecendo a fase de planejamento, dando mais responsabilidade à administração pública ao refletir sobre o processo de parcerias, ao elaborar o edital, dar regras mais claras para o processo de seleção, para a habilitação jurídica das entidades, para esse processo de escolha, além de deixar mais claro
o que pode e o que é vedado ser pago com recurso público no âmbito da execução. A avaliação e o monitoramento viram um processo constante que apoia o resultado final que é apresentado na prestação de contas. Às vezes, a gente fala que o problema está na prestação de contas de forma a resumir aquilo que, na verdade, é originário de alguma outra fase. Ou foi um problema de ausência de planejamento, um vício, uma falha no processo de seleção, algo que poderia ter sido saneado na execução por uma ausência de entendimento, não ficou claro, e que, ao final, aparece na prestação de contas. Então, esse é o sistema que busca fortalecer as fases anteriores para que, ao final, o sonho de consumo, a prestação de contas, seja um clique no sistema, apresentando aquilo que aconteceu durante o resultado da parceria. A consulta pública, então, está aberta até o dia 13 de outubro. E, ao final, tem alguns links que a gente deixa para vocês ou seguirem, acompanharem, caso tiverem interesse, e também, enfim, conhecerem um pouco mais. O vídeo que a gente passaria aqui no começo da apresentação, o link está disponível ali, tem a cerimônia de sanção presidencial, tem uma sessão sobre o tema dentro do site da Secretaria-Geral, uma página no Facebook, diversos outros materiais e instrumentos. Acho que o espírito aqui também é mostrar para vocês um pouco do processo de discussão e abrir para vocês também poderem trazer contribuições para o processo de reflexão da implementação, para poder contextualizar essa ideia de que todo o processo de parcerias também está dentro dessa ideia do governo democrático, do governo que reconhece nas organizações não simplesmente uma possibilidade de flexibilização da gestão como alternativa de baixo custo. A gente está falando das organizações como legítimas para atuar na esfera pública estatal e que nos acompanham, nos ajudam a superar os grandes desafios que a gente tem hoje no país. Então, muitas vezes, enfim, quando eu vou falar em algum lugar, eu já sei o que eu vou falar, mas eu não sei o que vocês vão falar. Então, para mim, é muito mais rico escutar vocês do que me escutar. Então, agora eu encerro a minha participação aqui querendo muito e estimulando que vocês também tragam suas inquietações, suas dúvidas, e que também se abram para as potencialidades. Os desafios parecem maiores do que os arranjos institucionais diferenciados e interessantes que vão advir daí, mas que a gente só vai conseguir enxergá-los, a gente só vai conseguir refletir sobre eles depois que a gente superar a fase de entender que essa nova lei vem para estimular o processo de parcerias e não para restringi-los. Tá? Obrigada.